Olá, meninas! Estamos no nosso 12º dia do desafio Jornada Mulheres de Atitude. Pois é, hoje é o 12º dia e o título do nosso desafio é Tristeza ou Depressão? O que eu tô sentindo? Não é a mesma coisa, não? É não. Existe diferença entre tristeza e depressão. Gente, as pessoas às vezes ficam brincando com isso. Eu tô tão depressiva hoje. Por quê? Acordei triste. Não, gente, isso aí não é depressão. Depressão é uma doença diagnosticada por um determinado tempo, tem que ter uns 3 meses de sintomas, e é diagnosticada por médico psiquiatra, tá? Por psicólogo também, mas quem fecha o diagnóstico é o médico psiquiatra, que tem várias características. Eu quero que você olhe essa tabelinha aqui antes de continuar. Deu para entender que tristeza é diferente de depressão? A tristeza ela tem uma causa e ela dura um tempo determinado, que geralmente é um tempo mais curto, tá? E ela não afeta a tua produtividade. Você pode estar triste, mas com humor deprimido, um humor triste, para baixo. Mas você vai trabalhar, você vai estudar, não altera a tua produtividade, tá? Diferente da dona depressão. A depressão, ela pode durar meses ou anos se você não fizer um tipo de tratamento. É um diagnóstico de longa data, feita por um psiquiatra, como eu já falei. O sentimento, ele afeta a tua vida. Você não consegue trabalhar, você só quer ficar deitado. Em alguns casos mais graves, pode levar até o suicídio. E a depressão, ela tem várias causas. Pode ser causa genética, pode ser um trauma, uma perda de uma pessoa muito profundo, a questão da personalidade, a falta de algumas substâncias no nosso corpo, como a tireoide, a falta de algumas substâncias cerebrais, como a serotonina, tá? O ambiente que a pessoa vive. Então, assim, tem várias causas. E já a tristeza, não. Tem uma coisa interessante, gente, também, que é a variação de humor que a gente experimenta durante a TPM. Isso não é depressão. A alteração hormonal no nosso corpo leva a gente a ter alteração de humor também. Ora você tá feliz, cheio de amor pra dar, ora você tá parecendo uma bruxa que só falta vassoura pra sair voando, reclamando de todo mundo, né? Até de você mesma. Então isso aí é alteração de humor, tá? Uma distimia que a gente chama, diferente de depressão. Aqui, que a depressão ela tem várias causas. Quando você chega no médico com alguns sintomas, que sintomas são esses, Carla? Anedonia. O que é isso? Antes você gostava de fazer muitas coisas, tinha coisas que te davam prazer. Hoje você não gosta mais de fazer nada. É a falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades. Anedonia. Você pode chegar com pensamentos ruins, persistentes, até mesmo de tirar sua própria vida. Culpa excessiva, dificuldade de concentração, falta de energia, você dorme muito ou é o contrário, você tem dificuldade para dormir, tá? Então, outras coisas que também acontecem, a pessoa diz, eu tô engordando demais e não quer engordar, porque ela começa a descontar os seus problemas com a comida, na comida. Depois de perguntar várias coisas para você, o médico vai pedir alguns exames. Uma das causas da depressão são os fatores físicos. Eu já até falei aqui sobre a questão da tireoide. O hipotireoidismo, quando a tireoide, todo mundo, não quero ninguém falando aqui, doutora Carla, meu problema é porque eu tenho tireoide. Graças a Deus que você tem tireoide. Porque sem tireoide, o bebê não nasce, o bebê não vive quando nasce, tá? Ele pode até nascer, mas ele não sobrevive. Você não sobrevive sem o hormônio da tireoide. Tanto é que quem já teve a tireoide, teve que retirar por um tumor ou hipertireoidismo, ele fica tomando o remédio, tá? Que é o T4, para poder sobreviver, para poder viver.
Então, uma das coisas, das características do hipotireoidismo é a vontade de ficar deitada, ganho de peso, não quer fazer nada, acorda cansada. Muito parecido com a depressão, né? E ali, com a medicação correta, o paciente volta para a vida, né? Interessante? Então, tem que descartar os fatores físicos. Problemas de saúde, descobrir um câncer, né? Tá com algum outro problema, uma doença degenerativa, uma doença autoimune. Tem gente que fica com depressão por causa de diabetes, porque perdeu um parente, né, com diabetes e tem medo. Questões familiares, separação, divórcio de pai, separação assim, às vezes, por exemplo, acontece muito com mulheres, a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar? Que a mulher, quando os filhos vão embora para casa, para suas casas, né, casam, a casa, quando eles eram pequenos, é tudo cheio, barulhento, é cachorro, menino, periquito, papagaio, todo mundo gritando. A mulher ficava estressada. Só que o menino cresce, casam, deixa o pai e a mãe, e quando o último filho sai, o ninho fica vazio, fica só o marido e a mulher. E a tendência é aquele casal ficar sozinho em casa. E os dois podem experimentar, ou um ou os dois, um processo depressivo, tá? Então, o que acontece, gente? Problemas financeiros. Muitas pessoas perdem sono, muitas pessoas entram em depressão e tiram suas próprias vidas por problemas financeiros. Trauma, a pessoa passou por um momento muito estressante, pode provocar depressão também. Envelhecimento, tem gente que não quer ficar velho. Então morra cedo, querido. Parece um negócio meio grosseiro, mas temos que entender que é uma fase da nossa vida. A gente nasce, cresce, fica mocinha, casa, tem menino, e o envelhecimento, a menopausa, é apenas uma fase, tá? O uso de drogas e álcool também pode levar à depressão e à dependência. Isso é muito sério. Então são várias causas. Eu tô colocando aqui uma tabelinha para você, só para você relembrar tudo que eu já falei. Se tristeza, então, não é depressão, como é que eu vou saber? Então, o diagnóstico é clínico, feito por um psiquiatra, tá? E ali chama-se toda uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psicanalista, todos os profissionais da área de saúde mental para ajudar, inclusive nutricionista, tá? Para ajudar aquele paciente a sair da depressão. Minha querida, meu querido que tá vendo esse vídeo, se o médico passar medicação para você, tome. E, por favor, em nome do grande, não invente de achar que você tá bom e suspender a medicação. As medicações controladas, elas não podem ser suspensas por bel prazer do paciente. Elas têm que ser feito um desmame, porque senão o efeito rebote é pior. Você pode entrar numa crise pior. Por favor, não invente de parar a sua medicação. E se o médico passou, tome. Se ele passou terapia, faça, tá? Mas passou por um nutricionista? Pois é, porque tem alimentos que combatem a depressão e alimentos que pioram o estado da depressão. E esse é o desafio do corpo. Nós vamos ver agora os alimentos que combatem a depressão. Olha que legal esse quadrinho que eu vou te passar. Preste atenção. Vocês viram aí que as amêndoas, a melancia, eu amo melancia. E foi o primeiro suco que eu passei para vocês. Suco de melancia com limão. Melancia, laranja, maçã, que são os cítricos. Abacate, que é gordura boa. A banana, que é rica em serotonina. Peixe grelhado. Aqui não tem mais peito de frango. É rico também em serotonina. Folhas verdes, o alface, soja, aveia. Nesse quadrinho, o mel também é muito bom, mas nesse quadrinho tem duas coisas que eu não sou muito fã, que é o leite, né? Mas você pode usar o leite de amêndoa, que é maravilhoso, que tem aqui, amêndoa é bom, né? Você pode fazer leite de aveia, você pode fazer o leite de inhame, tá? E tem uma coisa que eles colocaram aqui que eu não gostei desse quadrinho, que é o carboidrato. Só se for o carboidrato complexo, batata doce, e a gente vai estudar sobre isso, tá? Batata doce,
inhame, a mandioca ou a nossa macaxeira, que é a mesma coisa. Então, esses aí são legais, tá bom? São alimentos que combatem a depressão. E nós vamos falar também de alimentos que pioram o quadro depressivo. Adivinha quem está em primeiro lugar dos piores alimentos para a depressão? Quem? O açúcar, o veneno açúcar. Açúcar piora estado depressivo. Temos também as frituras, fast food, essas alimentações assim, hambúrguer, batata frita, né? Essas coisas pioram muito a depressão. Pode deixar vocês felizes um pouquinho, mas piora o quadro depressivo, tá? Margarina, olha que situação. Bebidas energéticas, Red Bull, essas coisas, porque deixa você muito acelerado, assim como o café, porque é riquíssimo em cafeína e aumenta o estresse. Lembra que eu falei que eu só posso 3, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu só posso 3 xicrinhas de café, que depois disso a cafeína começa a provocar taquicardia em mim. Então eu tenho que controlar essa ingesta de café. Os refrigerantes, inclusive os tal dos diets, eles também pioram a depressão. Que baixa também o hormônio da felicidade, a serotonina, né? E é a baixa da serotonina que provoca a depressão, são os adoçantes. Olha aí, mais uma vez, coisa que a gente já está pedindo para vocês tirarem, né? Adoçantes, o que pode ser usado é o stevia e o xilitol, que é um adoçante natural, o stevia, e açúcar refinado. Isso aí a gente já falou, né? Então isso aí tudo é muito importante. Presta atenção nessas alimentações. Gente, outra coisa também que ajuda muito a combater a depressão, exercício físico. Vou ficar falando sempre. E os estudos atuais têm falado sobre depressão profunda. Que a pessoa que tem uma depressão profunda, ela perdeu a razão de viver. Então, se na sua igreja tem alguém com depressão profunda na sua casa, você precisa colocar essa pessoa em contato com outras pessoas. Você precisa fazer com que essa pessoa ela vá para um sopão, ajude a arrecadar roupas, faça parte de uma ação social. Estudos já comprovam que pessoas com depressão, quando começam a fazer parte de grupos desses que eu falei, né, que ajudam outras pessoas, elas recuperam a razão de viver e saem da depressão profunda. Olha que interessante. E a igreja tem um papel fundamental nisso, porque toda a igreja arrecada cesta básica, ajuda os necessitados, campanha do agasalho, tanta campanha, gente, bazar. Então essas pessoas, vocês podem ter um instrumento poderoso na mão de vocês e ajudar essas pessoas com depressão. Não é interessante? Faça isso, tá bom? E agora nós vamos para o desafio do espírito. Dia 12, Provérbios 12. Que legal, né? E nós estamos já caminhando para o meio do desafio e eu quero saber, você é grato por quê? Grato por quem também? Escreve aí para mim. Os motivos de oração, nós vamos incluir as pessoas com depressão. Se você conhece alguém com depressão, se você tem depressão, você vai orar por você mesmo e você vai orar por essas pessoas que estão com depressão. Como eu sempre falo, o que oração não faz, nada mais faz. Decora teu versículo, ora 3 vezes ao dia. Não esquece de orar por aquelas 3 pessoas que você quer que se converta, mas inclua mais uma pessoinha para você orar. Uma pessoa que está com depressão, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu te vejo daqui a pouco, mais tarde, no nosso grupo de discussão. Um cheiro bem grande e vamos pro desafio.